Olá, Diego Moser aqui, do Método Atos. Fique até o final, eu tenho um presente para você. Nesses anos de escola, antes mesmo de sermos atos, tenho ensinado aos senhores, não somente os padrões que me foram ensinados. Não apenas repasso padrões, mas ensino como ler, estudar, interpretar, pensar, internalizar, lidar com as emoções, crenças e comportamentos. Aqui não somente se aprende o padrão técnico, mas também pela taxonomia de Bloom, ensino como estudar o gráfico para que se vença o mercado em absolutamente qualquer cenário, de qualquer época, de qualquer ativo, de qualquer mercado. Tão importante quanto se aprender os padrões descobertos e ensinados por Victor Fahrenheit é aprender a mapear o mercado. Por metodologia científica, com método. Isso não existe em absolutamente nenhuma outra escola conhecida no Brasil e pelo mundo, pelo menos em inglês, não encontro nada que se compare ao que eu ensino. Método Atos é completo, sendo a técnica meramente a expressão matemática do comportamento. Pensamentos, crenças e emoções. Portanto, a técnica do método Atos é singular, pois alcança a singularidade. Não há distinção entre técnica gráfica e comportamento humano. É um conjunto único. Por isso que o mercado tem seu lado terapêutico e o operador ajusta e consegue ajustar absolutamente todas as esferas da sua vida na medida em que avança no entendimento técnico. A própria técnica é comportamental. É praticamente uma escola filosófica de ação e criação de hábitos. Não há separação alguma entre técnica e o autoconhecimento, autodomínio e autoridade, que é o conhecimento de si mesmo, que é o conhecimento de identidade, saber o que se é e o que não se é. Nesse processo terapêutico eterno, promovido pelo ofício especulativo, vence o mercado quem se adapta melhor e mais rápido. Eu também tenho me moldado, assim como tenho moldado meus talmidim, que são meus alunos. E uma das maiores mudanças que o método Atos me proporcionou foi aprender a desapegar nessa jornada material da vida. Memento mori. Lembre-se que você também vai morrer. Nesse processo, do Diego Moser, que de tão apegado jurou que jamais ensinaria o método para alguém que não fosse da sua família direta, esposa e filhos, e que relutou em ensinar mesmo tendo oferta para tal. Lembro que a escola nasceu com a venda da primeira mentoria ao Ronan, por $7.000, R$ 21.000 na época, para 20 horas de aula. E posteriormente entreguei 100 horas e um acesso vitalício coletivo, porque a escola se desenvolveu a partir desse momento. O karma levando ao dharma. A vida e suas aflições levando ao propósito pelo qual nascemos. Nessa linha, foi e está sendo o meu processo de desapego. Sempre fui desapegado materialmente. Não tive muita dificuldade em doar um colar de ouro 18 quilates, de quase 40 gramas, que ganhei de presente de minha mãe para uma instituição de reabilitação de drogados da igreja. Uma loucura. Nem tampouco uma pulseira também de ouro, um relógio e coisas sem fim doadas em meu processo de encontro de mim mesmo, prática que me gerou grandes problemas familiares, pois fui deveras taxado de louco religioso. Me falaram que eu seria mendigo porque eu doava tudo. Mas mesmo nesse nível de desapego, eu tinha algo em que me apegava profundamente. Me apeguei de forma semelhante à parábola dos trabalhadores da última hora, aonde os que primeiro começaram a trabalhar se incomodaram com o fato de que os últimos trabalhadores recebessem igual salário, mesmo tendo sofrido menos na labuta. Eu realmente era extremamente apegado nessa técnica e queria que ela ficasse absolutamente escondida de todos. Era meu tesouro e nela, por anos, ficou meu coração.
Ranieri é prova disso. Meu amigo, Caio, Juliana e Loiane também são aqui da escola. Ranieri, um dos meus primeiros alunos, queria aprender comigo desde que me conheceu em 2007. Estudo essa técnica desde 10 de outubro de 2006. Quando eu ainda aprendia a aprender, desaprender e reaprender. Quando eu ainda era um aprendiz de feiticeiro. Mas somente em 2016, quando soube que eu estava com uma mentoria particular do Barcelona, que era apenas um protocolo de pivolinha, no qual eu cobrava $2.500 à vista na aula particular. O método completo do protocolo Barcelona, que não era o método completo, era só o protocolo Barcelona. Quando ele soube, ele não hesitou e me pagou pelo conhecimento que já almejava por anos a fio. E está aqui até hoje conosco, sendo um trader muito lucrativo em percentual de risco e cash. No último ano, compartilhou conosco que de 53 semanas, teve 51 semanas positivas usando o método que eu ensinei, além de inúmeros outros testemunhos. Esse processo de desapego foi absurdamente difícil para mim. Vocês não imaginam o quanto me dediquei. Somente quem esteve comigo lá atrás saberá, pois se dedicou como eu na mesma escola. Se juntar toda a dedicação de todos os alunos que já passaram por aqui e que estão aqui na minha escola, dos que mais se dedicaram aos que menos se dedicaram, investindo tempo, dinheiro e demais recursos, abdicando de família, festa e conforto, a soma de tudo que já foi feito aqui, em matéria de dedicação, não irá superar nem perto a dedicação que eu tive nesses quase 20 anos de mercado na filosofia especulativa de Victor Fahrenheit. Eu literalmente entreguei a minha vida nisso aqui. E aí está o motivo do meu apego. O processo foi lento, foi muito difícil. Eu consegui vender esse conhecimento por tão pouco. $2.770 à vista, eu ainda acho pouco. O método vale milhões. E eu investi 700 mil se contabilizar os 10 anos de dedicação exclusiva ao Smart Money Club de Victor Fahrenheit. Mais de dezenas de milhares de reais pagos em treinamentos fantásticos e inigualáveis, tanto de técnica quanto de comportamento. Não há uma escola que seja igual à de Victor Fahrenheit. E se ele criou a técnica que criou, é porque ele era um gênio do comportamento humano. Fica aqui o meu respeito. Infelizmente, Victor Fahrenheit não emitia diplomas, mas, em detrimento de sua filosofia, emite resultados. Meus resultados na vida são absurdamente acima da média em qualquer área que eu atuo. Não é qualquer um que alcança o que eu alcancei. E se eu alcancei isso, foi graças à filosofia comportamental de construção de hábitos e crenças que aprendi com o VF. Eu lutei contra esse desapego, me foi difícil vencer e vender essa máquina de prosperidade, essa joia preciosa, por tão pouco. E depois foi ainda mais difícil desapegar ainda mais e vender por menos de R$1.000 a técnica completa em seus padrões na primeira imersão um ano atrás, dezembro de 2022. E ainda mais difícil foi abrir um YouTube, um canal lá e deixar lá exposto. Isso que vale mais do que ouro em si mesmo. Em 130 horas de conteúdo no YouTube. E hoje, nesse Thanksgiving de 2023, eu quero desapegar ainda mais e quero entregar de graça e pela graça aquilo que, na minha opinião, é o tesouro mais valioso do mundo em se tratando de finanças. Não há nada que construa mais riqueza do que esse método. Se dê em 10 anos. Esse momento histórico findará um grande ciclo em minha vida. Esse Thanksgiving será marcado pelo dia de ação de graças, em gratidão a Deus, por um dia ter me dado a oportunidade de poder padecer e sofrer o processo que me transformou em um dos melhores traders do mundo e que me levará a ser um dos mais ricos também. Hoje, lançaremos o Black Friday do Método Atos, sob o conceito: é mais do que um Black Friday, é um verdadeiro Thanksgiving. E que me ajudem a chamar pessoas para sentar conosco à mesa do banquete dos pips. Não estou cobrando nada de vocês. Apenas que me ajudem a chamar gente para sentar conosco na mesa dos pips.
Termino esse relato com uma frase que aprendi com o Victor Fahrenheit: as pessoas são mais importantes do que as coisas. Que esse Thanksgiving, que esse momento de dia de ação de graças, transforme essa escola e nos leve a outro patamar. Aqui na escola, aprendemos a criar hábitos em uma linha filosófica própria, aprendida com o VF, que é diferente das linhas normais. Aqui temos método próprio, temos atos. Quais são os atos do lucro? VF ensinava: o sucesso é um hábito e o fracasso também. Habitue-se a vencer sempre. Que venha uma nova era de Pips, que venha a última imersão do Zero ao Atos, a 7ª edição. Aguarde que nessa semana vocês terão todas as informações necessárias. Diego Moser, out.